Estamos começando mais um episódio do podcast do CRMVPE e hoje a gente está recebendo um homenageado do Prêmio Mérito Zootécnico 2024, Jorge Eduardo Cavalcante Lucena, zootecnista. Seja bem-vindo ao nosso podcast. Obrigado, né? Um prazer estar aqui hoje conversando com vocês. E eu queria saber de você, primeiro parabenizar, né, por esse prêmio e saber qual o seu sentimento por receber esse prêmio de reconhecimento pelo seu trabalho desenvolvido na área da zootecnia. Eu que agradeço, né, de estar aqui hoje com vocês, falando um pouco. Obviamente que é sempre bom a gente ser reconhecido naquilo que a gente faz com muito amor, com muita dedicação. Mas eu, como educador, eu acho que o principal de um prêmio desse é a gente se tornar um espelho para as novas gerações de zootecnistas que estão aí, né? Eu sou professor do curso de zootecnia aqui da UFAP em Garanhuns. Então, a gente sente isso nos alunos, que ter o seu professor reconhecido com um prêmio desse torna, vamos dizer assim, eles mais confiantes na profissão. Eu digo que por ser uma profissão nova no Brasil, né, relativamente nova, a zootecnia ela precisa se firmar a cada dia e são esses pequenos gestos, esses pequenos atos que fazem essa diferença. Eu sempre escuto, quando a gente conversa com o zootecnista, que a zootecnia é uma paixão, né? E eu queria saber de você, como é que surgiu essa paixão? Como foi essa trajetória profissional? Fala um pouquinho da sua carreira profissional para o pessoal. Eu digo que a gente nasce zootecnista, né? Para vocês terem ideia, assim, eu sou uma pessoa nascida em Recife, não sou do meio rural. E sempre fui, assim, muito atraído por animais de forma geral. Então comecei como qualquer pessoa, indo para uma exposição de animais, e aquilo me despertava muito o sentimento de querer aquilo, sem conseguir ainda, dentro da minha infância, vislumbrar que aquilo seria a minha profissão, né? E obviamente que eu fui estimulado pelos meus pais a partir de uma determinada idade, mas só para vocês terem uma ideia, assim, eu quando fui prestar vestibular na época, os meus pais desconheciam a zootecnia e eu também desconhecia a zootecnia. Então eu tinha certeza que eu queria trabalhar com animais, mas as opções que me deram foi a medicina veterinária ou a agronomia, porque eram as profissões mais firmadas e mais conhecidas na época. E eu tinha certeza que eu não queria ser médico, porque assim, eu não lido muito bem com essa coisa de vida, de morte, então eu disse, não, vou fazer agronomia. E eu comecei a fazer agronomia na Rural de Pernambuco, e só dentro da universidade que eu fui conhecer a zootecnia. E aí no quinto período eu tive uma professora, que é uma pessoa que eu digo que tem uma importância muito grande na minha vida profissional, a professora Lúcia Maia. Ela me apresentou a zootecnia e eu mudei de curso dentro da universidade naquele ano. E assim, foi o encontro que eu precisava, né? Tipo, da zootecnia. E desde então, concluí minha graduação, mestrado, doutorado. E além dessa questão de trabalhar na universidade, eu também sou jurado de equinos, né? Eu trabalho como jurado em exposições no Brasil todo. E aí pronto, vira parte de você, né? Então, assim, meu histórico é mais ou menos esse. É um histórico que eu digo que eu nasci com a zootecnia, mas eu só descobri a zootecnia depois que eu entrei na universidade. Maravilha. E nesse processo, eu queria saber de você, que você compartilhasse com o pessoal, principalmente para os estudantes, quais são os desafios que você mais enfrentou, assim, que você disse, isso daí eu enfrentei e hoje eu trago para a minha vida toda. Eu vou dizer assim, ó, o primeiro desafio é você ter a certeza do que você quer. Né? Hoje a coisa já está um pouco mudada, mas na época que eu comecei, a zootecnia ela era muito desconhecida. Então existiam aquelas perguntas de qual a diferença entre a medicina veterinária e a zootecnia, o que é que o zootecnista faz. E você fica naquela incerteza, se as pessoas não sabem o que é a sua profissão, como é que você vai se encaixar no mercado de trabalho. Então eu tinha esse receio. A outra dificuldade que eu digo é que muitos estudantes se queixam hoje que é uma dificuldade, eu digo que ela não é uma dificuldade. No começo a gente tem que realmente pegar no pesado, né? Então assim, quando surgir, eu falo para os estudantes sempre, quando surgir o estágio, uma oportunidade, tipo assim, dê o seu melhor, trabalhe. É muito diferente muitas vezes de um estágio, de uma profissão que é dentro de uma sala, de um ambiente fechado. Então, às vezes, você vai estar no sol, vai estar na chuva, você está fazendo um trabalho pesado. Mas se você tem aquilo como um prazer de fazer, eu acho que não é uma dificuldade. Mas, assim, para muita gente, eu sei que isso é uma dificuldade. E eu sempre digo que isso regula um pouco o termômetro de quem nasceu com aptidão e quem não nasceu, sabe?
Maravilha. E outra, eu queria te fazer uma pergunta agora sobre esse sentimento de gratidão, né? Queria saber de você, nesse processo todo profissional, quais são os aspectos que foram mais gratificantes para você na zootecnia? Olha, tem alguns momentos muito marcantes, assim, mas eu digo que nada pra mim. Eu tenho um lado muito educador, sabe? Pra mim não tem nada mais significativo do que eu ver o sucesso dos meus alunos. Isso, assim, pra quem é professor, é o que você almeja, o que você espera. Então, eu vi aqui em Garanhuns, né, numa universidade nova, muitos estudantes que saíram do sítio, que não tiveram um ensino médio de tanta qualidade, que a gente teve que fazer um nivelamento na universidade, mas com muita vontade, com muita garra. E eu sempre digo o seguinte, a gente tem alunos hoje saídos aqui da universidade, zootecnistas, que são professores nas universidades americanas, né? Eu tenho um ex-orientando meu que é professor da Universidade de Auburn, no Alabama, nos Estados Unidos. Então, assim, para mim, eu sempre digo assim, eu já posso aposentar, que eu acho que eu já cumpri minha missão de educador, né? Então, assim, eu não consigo muito separar essa visão do que a zootecnia e do que a docência me fez, porque, assim, seja num julgamento em exposição, onde eu estou explicando às pessoas o resultado da minha escolha, ou na universidade, eu acho que minha função na zootecnia ela é capacitar e educar essas pessoas. Queria fazer uma pergunta para você que a gente recebeu. A gente sempre publicou que a gente ia entrevistar Sim. algumas pessoas e a gente recebeu algumas perguntas. E aí uma das perguntas que a gente recebeu é que você é coordenador do programa de pós-graduação em ciência animal e pastagem da UFAP. E perguntaram quais são as áreas de concentração ou linhas de pesquisas oferecidas pelo programa. O programa de pós-graduação em Ciência Animais de Pastagem, que eu estou como coordenador aqui da UFAP, ele é um programa que teve início em 2010 e a gente tem duas linhas de pesquisa, né? A linha de pesquisa em produção e alimentação de animais ruminantes e produção e alimentação de animais não ruminantes. E aí outra pergunta que fizeram também foi como o programa de pós-graduação em zootecnia contribui para a formação de profissionais altamente qualificados e para o avanço da pesquisa na área. Eu sempre falo o seguinte, a pós-graduação brasileira ela está passando por uma transformação que a gente sempre vislumbrou, que é você ter pesquisas aplicadas para a população local, né? Para você transferir o que a sociedade investiu em você, dar esse retorno para a sociedade. Então a gente vê na prática, aqui em Garanhuns eu vejo bastante o seguinte, a gente tem uma demanda no campo, aqui na região do Agreste Meridional, uma demanda represada de muitos anos, de produtores de leite, de produtores de ovinos, de caprinos, de avicultura, e que nunca foram, vamos dizer assim, atendidos por um trabalho de pesquisa em loco, né? Então, o programa hoje de pós-graduação em Ciência Animal e Pastagem, ele é voltado à melhoria dessa condição produtiva animal no semiárido. Então, todos os nossos projetos, eles são feitos a partir de uma demanda externa de produtores na região, onde a gente, enquanto docente, a gente traz para a universidade, tenta resolver esses problemas em termos de pesquisa e dar o retorno para eles, né? Então, assim, não só capacitar, porque eu sempre digo que a pós-graduação, ela forma material humano ainda mais qualificado para a região, mas a gente também tem essa atenção especial em resolver problemas que sejam reais, né? A gente vê muito a sociedade reclamando de pesquisas sem aplicabilidade. Então, hoje a gente está sendo cobrado do Ministério, da CAPES, para pesquisas aplicadas. E aqui no Agreste Meridional a gente encontra um campo muito vasto, porque é uma área que tem uma demanda represada de muitos anos. Eu queria encerrar nossa conversa aqui com que você desse dicas para o pessoal que quer participar desse programa. Como é que faz participar? Quais as dicas que você dá para o pessoal para realmente você ter um destaque nesse processo, né? Eu sempre falo o seguinte, a pós-graduação hoje ela vive um processo de captação de pessoas bastante complicado, né? Onde muitos dos alunos eles vinculam a entrada no mestrado a presença ou a certeza de ter uma bolsa para subsistência durante aqueles 2 anos. E a gente vê que as pessoas que entram com esse pensamento não têm um sucesso muito grande na pós-graduação, porque assim, você precisa ter a certeza do que o mestrado lhe proporciona, ou seja, não só a capacitação técnica, mas também uma introdução para a docência, né?
Então, eu sempre falo o seguinte, que o aluno, desde que ele esteja na graduação, ainda na graduação, ele pode voltar à sua formação para um futuro mestrado. De que forma? Existem programas dentro da universidade de iniciação científica, existem várias modalidades de bolsa ou de pesquisa com diversos professores. Então, experimentar isso ainda na graduação, para ver se realmente é isso que você tem certeza que você quer. Porque quando a gente recebe esses alunos, os alunos que passaram por esses programas de capacitação ainda na graduação, são alunos que já chegam quase prontos no mestrado. A gente só dá aquela finalizada neles. Então eu sempre digo, é experimentar isso durante a graduação para ter realmente a certeza que você quer entrar. E aí, obviamente, no processo seletivo tem a capacidade técnica, mas também tem currículo, né? Então, assim, se dedicar às disciplinas na graduação, para você ter um histórico bom, para você concorrer aí à vaga com uma condição melhor. Queria agradecer sua participação no nosso podcast. O primeiro podcast que a gente está gravando para ser exibido no YouTube. Então é um prazer receber você. E a gente, em nome do Conselho de Medicina Veterinária de Pernambuco, eu só tenho a agradecer a sua participação. E queria que você finalizasse deixando uma mensagem para todos os estudantes, todos os profissionais sobre a zootecnia. E parabenizar mais uma vez pelo Prêmio Mérito Zootécnico que você está recebendo. Eu queria primeiro agradecer ao Conselho, né, Regional de Medicina Veterinária pela homenagem que eu estou recebendo hoje à noite e dizer assim que eu sempre falo para os zootecnistas que a necessidade da gente se filiar ao Conselho, né, por fazer parte, porque eu digo, um zootecnista, um bacharel formado que não faz parte do seu conselho de classe, ele está fora do mundo da zootecnia, né? Então eu já fiz parte de gestões anteriores do Conselho. Aí, nesse sentido, eu agradeço a gestão atual e aos conselheiros pela escolha do meu nome. E para as pessoas que estão me ouvindo, assim, enquanto a zootecnia, eu digo que é uma profissão que, quando eu entrei na universidade, as pessoas já diziam assim, é a profissão do futuro, porque o mundo vai precisar de alimento de qualidade e é o zootecnista que vai produzir. Eu continuo dizendo que a gente, a cada dia, se descobre ainda mais, né? Então, assim, procurem saber, não só em mídia, mas pessoas que já são formadas na zootecnia, através do conselho, quais são, dentro das legislações, as aptidões, o que o zootecnista pode fazer. Eu digo porque toda a escolha da gente passa, muitas vezes, por divisórias de água, assim. Se eu escolho errado, eu perco um determinado tempo da minha vida. Então, se eu procurar saber antes o que é a zootecnia, o que a zootecnia faz, eu tenho um caminho mais aberto lá para frente, né? Então, assim, vamos produzir proteína de qualidade animal aí para o mundo, que o mundo está precisando. Maravilha. Obrigado pela participação, viu? Obrigado a vocês.